Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da série Ocultismo Sem Medo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Umbanda, religião muito conhecida por todos, por aqueles que gostam, aqueles que não gostam, independente da fé, não existe alguém hoje que não ouviu pelo menos falar sobre a Umbanda. Então, vamos lá. Umbanda a gente começa com falar da história e da etimologia, né? Isso é muito importante para mim. Sempre eu vou fazer questão disso. A palavra Umbanda, ela vem da língua Banto, ou também conhecido como Angola, que significa a arte de curar. Então é um N mudo, né, maiúsculo, com a palavra bando. Então é uma pronúncia mais bando, né? E a Umbanda simplesmente ela é a arte de curar. A origem dela, a origem da religião, ela vem de duas frentes. A Umbanda ela se iniciou no Brasil muito antes do que se imagina, como a prática do candomblé nação Angola, ou nação Banto. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente vai ser o próximo vídeo em seguida desse, que será o Ocultismo Sem Medo Candomblé. Mas eu vou falar rapidinho do candomblé, que é impossível falar de Umbanda sem candomblé. Então, o candomblé ele é mais tradicional, conhecido em três tipos diferentes de regiões, né, muito dado pela região da África. Então você tem o candomblé Queto, que é o mais conhecido hoje por nós, depois eu vou explicar. O candomblé Jeje, que é mais conhecido nos Estados Unidos, por exemplo, na América Central. É o candomblé Angola, que foi o primeiro a ser mais disseminado aqui no Brasil com os escravos. Então essa era uma prática dos escravos, começou com eles, é claro, de o culto a certas divindades, mas eles cultuavam muito os antepassados. E eu acho que dos tipos de candomblé é o que mais se cultua antepassado. Não um ser divino, mas uma pessoa desencarnada, né? Chamado de guia ou entidade. E o candomblé ele chegou num ponto onde para que os negros, os escravos pudessem manifestar ali a sua fé, eles precisavam fazer o sincretismo, né? Para as outras pessoas não julgarem tanto. E nesse momento ali começou a se misturar o candomblé Angola, o Banto, com o kardecismo. Estava vindo da Europa e já estava ficando forte no Brasil, e o próprio cristianismo. Então, hoje, quando você interage com um umbandista, ou você vai a um centro de Umbanda, você vai ver muito ali uma imagem de São Jorge do lado da imagem de Ogum, ou a imagem de Oxalá do lado da imagem de Jesus, e por aí vai. Você vê meio que uma bagunça no altar, por causa dessa herança do sincretismo que era necessário para a sobrevivência, até sobrevivência física, material deles, eles precisavam para não serem julgados a ponto da morte. E o início, aí você teria um elemento que não fazia parte, que não veio da África, que é a parte dos caboclos. E essa parte dos caboclos foi quando eles começaram, eles entenderam de que existia já um tipo de culto aos antepassados, já no Brasil, muito pelos indígenas, que chamava pagelança. E ali, até por o fato de, acho que por uma questão geográfica, de estar invocando entidades locais, eles começaram a invocar os índios, a força dos índios. Então você tem muita entidade que se chama Caboclo Pena Branca,
Caboclo Sete Pedras, que aí são representações indígenas de povos brasileiros mesmo. E aí tem uma outra vertente da história da Umbanda que chega, que é uma coisa um pouco mais, já até um pouco mais documentada, que tem uma relação mais íntima com o kardecismo, com o espiritismo no Brasil. Que é que no ano de mais ou menos 1908, um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, ele começou a passar mal, ele tinha convulsões, tinha crises, a família levou ao médico, nada, o médico mesmo mandou levar a um centro espírita. Quando chegou no centro espírita, o bicho baixou de vez, a entidade baixou de vez e falou com o médium, se auto-intitulando que ele era o Caboclo Sete Encruzilhadas. Que esse título de Sete Encruzilhadas é de que nada bloquearia o caminho dele dali para frente. Que a mensagem que ele estaria trazendo não seria bloqueada ou atrapalhada por nada. Daí a analogia com encruzilhada, né, que são caminhos. E aí o médium teria contestado, né, até chamado ele de espírito sem luz, espírito perdido. E aí ele vê a necessidade de explicar um pouco mais isso, o espírito, que até ali tinha um título de Caboclo Sete Encruzilhadas, de que ele teria sido um padre em Portugal no século XVIII chamado Gabriel Malagrida. De que ele teria sido julgado como bruxo, como feiticeiro e ido para a fogueira, ali na Inquisição Portuguesa, em 1700 alguma coisa, e de que ele estaria tentando fazer mesmo desencarnado a obra, continuando a obra divina que ele tinha mesmo quando ele era padre e foi para a fogueira. E aí existem algumas histórias ali, além disso, e tudo isso teria acontecido no dia 15 de novembro, tanto que 15 de novembro é chamado de o dia da Umbanda, né? Como se fosse um aniversário, um feriado, que é o dia da Umbanda, 15 de novembro, e teria sido em 1908. Isso no Rio de Janeiro, esqueci de falar no início. Agora voltando um pouco de novo naquela origem um pouco mais arcaica que é a do candomblé banto, do candomblé Angola. Quem frequenta ou conhece pelo menos de tabela assim a Umbanda, ele sabe que no centro são usadas várias palavras que são um dialeto, não são em português. E eu acho que ninguém sabe o que aquilo significa. Praticamente todas aquelas palavras, aqueles termos, eles vêm da língua quibanto. Que eu vou explicar o quibanto depois, que também é muito mal interpretado. Como, por exemplo, gira, que é reunião, celebração. Outro, calunga, que é reino. Tem uma entidade chamada Exu Calunga. O Ogã já é mais do candomblé Queto, mas o Ogã, que seria ali um tipo de mensageiro, que é o cara que fica no atabaque, muitas vezes é uma coisa teoricamente mais masculina, que o atabaque ele é para chamar as entidades, né? Então ele tem uma certa importância ali na gira. E vários termos que são usados no candomblé, na Umbanda, desculpa, todos eles vêm dessa língua banto. E porque hoje as pessoas elas conhecem a Umbanda de uma forma assim, Umbanda é branca, Quimbanda é preto. Também é uma coisa totalmente que não é isso, porque o que é a pessoa aplicando aquela arte, por exemplo. Então, o é a arte da cura. E o Quimbanda é o curandeiro. Então, um médium umbandista, ele é um quimbandeiro. Isso é o pé da letra, tá? Isso na etimologia da palavra. Popularmente hoje é diferente. Realmente as pessoas... E existem centros que se usam disso
de eles se auto-intitularem centro de Kibanda, então nós vamos mexer só com Exus, que seriam entidades mais que lidam mais com a parte egoísta, mais materialista, então seria mais para magia negra. E aqui é um centro só de Umbanda, então ela é branca, então são trabalhos e entidades apenas de luz e por aí vai. Isso daí é tudo coisa que o homem está colocando naquela religião, naquele rito. Porque a raiz de tudo isso não é bem assim. Tudo é uma coisa, e é o homem quem determina ali para que direção ele vai usar. Então é uma arte de curar. Simples, resumindo, Umbanda significa arte de curar. Certo, gente? Então, assim, outra coisa que eu quero falar antes de encerrar é que eu acredito que muita gente que assista esse vídeo se incomode ou até se irrite com algumas coisas que eu falei, porque frequenta ou até faz parte, trabalha em algum centro de Umbanda, e lá é completamente diferente do que eu estou falando. Isso por quê? Porque a Umbanda também ela é muito passada boca a boca. Então muitas vezes uma pessoa ela entra num centro, começa a frequentar como um paciente, aí entra, desenvolve, faz o desenvolvimento mediúnico, começa a trabalhar e tudo aquilo boca a boca. Acatando 100% do que o dirigente ou o mestre está falando para ela. E isso traz aquilo que eu falei no primeiro vídeo, eu sempre vou repetir. Questione. Muita gente entra num centro, ouve, aceita e pratica 100% do que é passado para ele, falado para ele, não pesquisa, não questiona. Então, toda diferença do que eu estou falando aqui para aquilo que você possa ter aprendido ou até esteja praticando, ela é porque você não questionou, é porque você não pesquisou, porque você hoje tem livros, você hoje tem até na internet fontes corretas, fiéis, principalmente quando se trata da história e da etimologia, da origem, tá? Agora, até o objetivo desses meus vídeos é esclarecer. Então, se eu incomodei alguém falando de uma religião e essa pessoa aprendeu de um outro jeito que não é o que eu estou falando, você pode pesquisar. Pela primeira vez, então, usa isso e pesquisa, joga, olha em livraria. Também eu vou colocar na descrição um ou dois autores que eles são muito mais fiéis à verdadeira história da Umbanda. Não, qualquer pessoa hoje pode escrever livro também, então se você estiver falando, não, mas eu tenho 10 livros de Umbanda e todos eles falam o oposto do que você está falando. Então qual é a fonte? Eu posso inventar agora de escrever um livro, achar uma editora que não olha fontes e escrever de uma coisa que eu não entendo nada, ou que eu acho que eu entenda. Qualquer pessoa pode fazer isso hoje, né? Os antigos sempre falavam, o papel aceita qualquer coisa. Então, questione mesmo. Entendeu? Ouça lá dentro, fala, nossa, mas isso é desse jeito mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Eu sei que é mais trabalhoso, mas vale a pena, eu acho que vale a pena. Eu acho que viver em mentira não é legal, não ajuda, não agrega nada. Certo, gente? Então, assim, acabei não falando muito da Umbanda. Eu quero fazer um segundo vídeo Umbanda, onde eu vou descrever um pouco mais ali a forma de trabalho, as chamadas 7 linhas, né, comparações e diferenças com o espiritismo e com o magismo. E também eu já estou planejando fazer um vídeo do Candomblé que vai complementar bastante, porque a Umbanda, para quem não sabia, a Umbanda ela é 80% vinda do Candomblé nação Angola. Isso é um fato. Certo, gente?
Então, para esse vídeo, paramos por aqui. Ararita a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.